Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouco sobre distribuição das velocidades moleculares. Eu espero que hoje realmente seja um vídeo curto, porque a intenção aqui é dar um aspecto apenas qualitativo da distribuição das velocidades moleculares. Tá? Na nossa última aula nós chegamos na equação de estado PV igual a nRT, ou mais especificamente PV igual a Nzão KT, que é dado por uma distribuição molecular, né, em vez de ser em números de mols. E para nós chegar nessa equação de estado, a gente partiu dos princípios da mecânica newtoniana, né, de um ponto de vista microscópico, de cada molécula exercendo uma pressão na parede do nosso recipiente, né? Então, como resultado, nós tivemos lá que a nossa energia cinética média ele era dado por meio de m, a velocidade ao quadrado média, e junto a esse resultado, nós vimos também que nós podíamos expressar, né, a nossa energia cinética como sendo 3 meios de nkt, certo? E se eu juntasse essas duas equações, né, nós chegávamos num valor aí de velocidade, que é o que nós chamamos de velocidade quadrática média, que nada mais é do que a raiz das minhas velocidades média ao quadrado. Tá? E aí nós vimos que a nossa velocidade quadrática média ele era dado por 3 kt sobre a massa da molécula. Bom, e o que tem de tão importante nas nossas equações aqui? Bom, o que tem de importante são dois aspectos. O primeiro é sobre a energia cinética, em que ela depende apenas de T, ou seja, depende apenas da temperatura. Então, quanto maior a temperatura do meu sistema, maior vai ser a energia cinética das minhas moléculas. E um outro aspecto muito importante é que, embora a minha energia cinética dependa apenas da temperatura, conforme mostra a equação, a minha velocidade quadrática média ela depende do tipo de gás que eu tenho. Tá? Ou seja, nós podemos ter aí um gás de oxigênio, um gás de nitrogênio, um gás de argônio, o que seja. Para uma mesma temperatura T, esses diferentes gases terão a mesma temperatura, terão a mesma energia cinética. Porém, as suas moléculas terão uma velocidade quadrática média diferente, ok? Então, o que eu gostaria de abordar hoje são apenas alguns aspectos qualitativos da nossa distribuição de velocidades moleculares. Tá? Então, vamos imaginar aí que nós tenhamos dois recipientes qualquer, né? E esses recipientes, vamos falar aí, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos falar aí que nós temos 10 moléculas no meu recipiente. Tá? Aí é uma temperatura T1, vamos falar de 300 kelvins. Ok? E em um segundo recipiente, eu tenho outras 10 moléculas iguaizinhas a do mesmo recipiente, tá? Do recipiente 1. Porém, agora, eles não mais estarão a uma temperatura T1 de 300 Kelvin. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas aí. Tá? Também aí as mesmas 10 moléculas. Vamos falar assim, O2 e O2
Só que agora nós estaremos aí a uma temperatura de 600 kelvins. Do ponto de vista molecular, quando nós começamos a abordar as questões, nós vimos que, por exemplo, nós podemos ter aqui uma molécula com uma velocidade V1, uma outra com uma velocidade V2 e V1 diferente de V2, ou seja, cada molécula no meu gás pode ter uma velocidade diferente, né? Nem todas as minhas moléculas elas possuem a mesma velocidade e elas estão em um movimento desordenado, mas esse movimento é sempre em linha reta, né? E aqui no meu segundo container, no meu segundo recipiente, eu tenho a mesma coisa, com a mesma situação. Eu posso ter aqui uma molécula com velocidade V2, V1, aqui outra com V2, e novamente aqui cada molécula pode ter velocidades diferentes uma das outras, tá? Pode ter velocidades diferentes, certo? Mas quão diferentes são essas velocidades? Como que a gente faz para contabilizar essa velocidade, né? Para a gente poder contabilizar essas velocidades, seria necessário que nós tivéssemos um jeito ou uma forma de descrever a distribuição dessas velocidades de uma maneira matemática, né? E para isso ser feito, nós temos o que nós chamamos de uma função de distribuição de velocidades, tá? E essa função de distribuição de velocidades, o que ela vai nos contar é o seguinte: ela vai nos dar um número, né? Vamos falar assim, que é um número de moléculas Vou fazer isso retinho, gente. Então eu tenho um eixo aí. Então eu tenho aqui um número de moléculas ao longo do meu eixo Y, né? Que ela vai me dar um número de moléculas. E aqui eu tenho a minha velocidade. Como nós temos aqui no nosso exemplo, né? Nesse nosso exemplo, apenas 10 moléculas, o que pode acontecer? Eu posso ter, então, duas moléculas com uma velocidade V1. Eu posso ter aqui uma molécula que tem uma velocidade V2. Eu posso ter 4 moléculas que tenha aqui uma velocidade V3. E eu posso ter aqui outras 3 moléculas que tenham uma velocidade V4. Então, basicamente, eu estou tendo o quê? Uma função, né? Eu estou distribuindo as minhas velocidades, certo? Eu estou distribuindo as minhas velocidades com faixas de intervalo da minha velocidade. Então, cada molécula possui uma faixa de intervalo de velocidade. Eu estou fazendo uma distribuição. Eu poderia pegar isso daqui e falar, então, a minha distribuição ela é uma função graficamente, mais ou menos isso daqui, de tal forma que se você fizer um processo de integração, né, uma integração, você vai ter aí a área que vai corresponder a um número total de moléculas, né? Tá? Então, de forma geral, para nós contabilizarmos quantas moléculas têm quais velocidades, o que nós precisamos ter em mente é que deva existir uma função cuja característica principal dessa função é da distribuição de velocidades, em certos intervalos, né?
Então, matematicamente, nós já conhecemos essa função, é o que nós chamamos a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, né? Que ele nos dá os números de moléculas. Na próxima aula nós veremos isso com mais detalhe, tá? Em função da velocidade, tá? E essa é uma distribuição contínua, né? Então ela pode ter essa cara aqui, vamos imaginar assim. Então essa daqui seria o meu conjunto de velocidades, por exemplo, para um gás a uma temperatura T1, como é o caso do meu primeiro volume, que está a uma temperatura de 300 kelvins, ok? Mas, quando eu tenho agora uma temperatura T2 de 600 kelvins, o que será que acontece com essa minha função de distribuição das moléculas? Vamos parar então para analisar as nossas equações. Olha só, como eu estou com os dois recipientes com oxigênio, o mesmo gás, e o único fator que está mudando é a temperatura de T1 300 e T2 para 600, ou seja, nós estamos dobrando a nossa temperatura aí. O que vai acontecer com as nossas moléculas é o quê? Um aumento na velocidade delas, justamente porque a minha velocidade ela leva aqui um fator T também, ok? Então, nós esperamos que para esse conjunto de moléculas aqui, né, devido à temperatura, T2 ser maior do que T1, as moléculas, vamos falar assim, tenham uma maior rapidez, certo? Rapidez ou velocidade, o que seja, né? Bom, então se nós esperamos que no meu recipiente 2 eu tenha moléculas com uma velocidade maior do que as moléculas que estão no recipiente 1, o que será que aconteceria com essa minha função de distribuição? Bom, o que acontece é o seguinte, se nós pararmos para analisar, eu tenho então aqui uma distribuição, né? Então, cada ponto me dá um valor de velocidade para uma quantidade de partículas. Se eu tenho velocidades maiores no meu recipiente 2, essa minha curva T1 para temperaturas mais altas, ela deve fazer alguma coisa mais ou menos assim, né? Para uma temperatura T2, indicando agora o que? Se nós pegarmos então o número máximo de moléculas, né? Ou seja, as moléculas com os valores mais prováveis de velocidade, que corresponderia ao pico do meu gráfico. Então, para a temperatura T1, vamos falar assim, que a gente teria aqui uma velocidade mais provável, né? Então, ia dada por uma quantidade N1 de partículas aqui, de N1 de moléculas. Já para o meu gráfico T2, vamos falar que é aqui o pico do meu gráfico, né? Seria então uma velocidade mais provável de 2. E eu teria aí uma quantidade N2 de moléculas. Pô, mas N1 é maior do que N2? Sim, N1 é maior do que N2. Por quê? Como todas as moléculas na minha temperatura T1 elas têm um grau de agitação menor, é mais provável que o intervalo de velocidade em que elas se encontrem seja menor. Conforme nós aumentamos a minha temperatura, o intervalo de velocidades prováveis que as nossas moléculas poderão se encontrar, ela vai ser maior. Por quê? Porque nós vamos ter uma maior agitação térmica. Quando nós temos uma agitação térmica maior, a colisão entre as nossas moléculas é maior. E isso faz com que a velocidade média das nossas moléculas aumente muito. Ok? Só para a gente ilustrar, já vamos terminar já esse videozinho.
Eu dei uma olhada no site do PHET, né, um ótimo site, e lá nós temos uma bela de uma simulação. Vamos ver aqui, vou colocar a tela cheia, né? Então olha só, então eu tenho aqui dois tipos de partícula, uma partícula pesada e outra partícula leve, tá? Então eu vou colocar uma única partícula pesada, tá? E eu estou a 300 kelvins. Repara que a minha taxa, que é o número de partículas por taxa, ele fala que a taxa é justamente a minha velocidade. Então essa daqui é a minha velocidade e ele está marcando que é 517 metros por segundo. Ok? E aí eu coloco outra partícula. Então eu aumentei aqui a minha taxa em 2, o número, mas a minha velocidade média continua 517. Agora, por que continua 517? Certamente porque as partículas que estão aqui dentro ainda não interagiram entre si. Elas ainda não sofreram um processo de colisão. Opa, bateu. Agora mudou. Tá vendo? Mudou. E aqui a minha curva ela já fez um achatamento. Ou seja, com a troca da quantidade de movimento entre a minha partícula 1 e 2, já houve uma distribuição na velocidade delas. Antes as partículas tinham ambas as mesmas velocidades, né? Bom, e se eu colocar mais uma, então, o que acontece? Vamos colocar aí mais. Então, como foi aumentando, aqui a gente já está distribuindo a nossa função de distribuição, tá? E na hora que começar a ter mais colisões, esse número aqui começa a mudar, ok? Então, vamos colocar aí pelo menos 10. Vou jogar bastante molécula aí, tá? E então elas tá aí a 495 metros por segundo, elas começam a colidir, começam a trocar momento, tá? Isso é importante, por mais que elas tenham a mesma velocidade, elas trocam momento, então elas vão para posições distintas, direções distintas, né? E vai fazendo então um achatamento da minha curva, né? Da meu número de partículas. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou dar uma bombada aqui, ó. Colocar bastante molécula. Então, vocês veem que a energia cinética está mudando, mas olha só. As minhas moléculas, elas se concentram num valor médio, onde tem os valores mais prováveis de velocidade, tá? Então, estão aqui, ó. E conforme eles vão colidindo, esses números vão se alterando, porque está havendo a troca de momento entre as nossas moléculas. Bom, eu estou a 300 Kelvin, então vamos ver o que acontece com 600, com esse meu gráfico aqui. Ó. Vamos ver se há o deslocamento então. Então vamos aquecer. A gente está aquecendo, está dando mais energia para as nossas moléculas, está aumentando o grau de agitação delas. E, opa, 600. Então tá lá. Então a gente consegue visualizar aqui que houve um achatamento da nossa curva, da nossa função de distribuição. O grau de agitação aumentou consideravelmente, né? Por efeito da temperatura. Bom, mas isso só acontece porque nós estamos considerando as colisões, ok? Se eu jogar muitas moléculas aqui dentro e eu não me importar com as colisões, reparem que todas as moléculas possuem a mesma velocidade que é 517. Então elas não estão trocando momento, elas têm todas a mesma velocidade. E olha como isso se altera quando eu passo a considerar as colisões. Começa já a modificar. Né? Então a gente já cai para o número, tem uma variação na quantidade de moléculas com diferentes velocidades no meu gráfico. Ok? Bom,
então é isso. Eu espero que vocês possam aproveitar esse site do PHET com essa simulação. É uma simulação bem bacana, né? Vocês ainda podem considerar também injetar outros tipos de molécula. Eu posso vir aqui e colocar mais 50 moléculas, mais 100 moléculas e vir um samba do crioulo doido. A gente vê então que é um número muito grande. Quanto maior o número, mais preciso fica as nossas distribuições, mais contínuas elas ficam, gente. Tá? Lembre-se daquela hipótese 1, de que num volume macroscópico a gente tem um número muito grande de moléculas. Tá? Então, temos aí quase 400 moléculas no nosso gás, e se eu aumentar a minha temperatura para esse meu gráfico da distribuição das velocidades e aos poucos transladando ou achatando ele. Então ele vai ficando cada vez menor, ele vai ficando cada vez mais largo, né? Então estamos aí, uma loucura. Vamos jogar 1000 Kelvin. E quando a gente não puder mais segurar, a gente simplesmente pega e solta todo mundo para o espaço. Legal? É isso aí, pessoal. Valeu. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí. Qualquer dúvida, me escrevam. Um abraço. Tchau, tchau.